semana, o Saber Direito quer ajudar você a organizar os estudos e ter sucesso nas provas. O curso aborda técnicas de estudo. As aulas tratam de mapas mentais, memorização, imunidade emocional, foco, disciplina e muito mais. O convidado é o Master Coach Felipe Lima. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Lima, estamos no curso de Técnicas de Aprendizagem e hoje a gente vai conversar sobre como manter a concentração para render muito mais nos estudos. Eu percebo que essa é uma dificuldade de muitas pessoas, como manter o foco, a concentração e ter um estudo de qualidade. Porque quando se trata de aprendizagem, um dos grandes desafios não é apenas estudar tudo aquilo que a gente tem que estudar, e sim conseguir se lembrar de toda a matéria estudada. Porque se você parar para pensar, quantas vezes você já não estudou uma matéria e pouco tempo depois não conseguia se lembrar daquela matéria? Quantas vezes você já não pegou uma matéria e ficou pensando em outras matérias, ou talvez até em outras coisas que não tinham nada a ver com aquela matéria? Às vezes dá um sono. Você passa lá várias horas assistindo séries, maratonando séries, assistindo a filmes, enfim, coisas que são fáceis e até prazerosas, mas na hora de estudar, a concentração não funciona da mesma forma. E hoje eu vou te passar algumas estratégias, alguns segredos que vão fazer uma grande diferença para que você consiga ter um alto nível de concentração e um rendimento nos estudos de excelência. Porque algo que eu sempre trago na minha mente é que sucesso não é esforço. Sucesso é esforço estratégico. Às vezes as pessoas falam assim: Felipe, eu vou me matar de estudar, e acabam se matando, literalmente, se privando de descanso, estudando como uma força bruta, sem estratégia, sem um método para melhorar aquela aprendizagem, os processos de aprendizagem. E hoje eu vou ter algumas dicas que são muito importantes, são pequenos comportamentos, pequenos ajustes que vão trazer grandes resultados. Mas antes de trazer essas dicas para você, eu já quero chamar o quiz aqui, onde a gente vai ter uma pergunta muito importante sobre concentração. Como estimular a concentração para que você estude com um rendimento muito melhor. Como manter a concentração nos estudos? Letra A, estudando em um ambiente silencioso. E aí eu te pergunto, como você se sente quando você estuda num ambiente que tem ruído, que tem distrações? Letra B, tome medicamentos, ou seja, tomar medicamentos. Eu não sei se você já recorreu a isso para melhorar a sua concentração. Letra C, tenha um planejamento estratégico, um planejamento bem desenhado, e aí sim a sua concentração vai fluir. Letra D, controle da ansiedade. Então vamos comentar as alternativas aqui para que você possa entender como tudo isso funciona. Quando a gente fala de concentração, chegamos aqui na alternativa A, estudar num ambiente silencioso. As pessoas às vezes buscam estudar à noite, de madrugada, porque é mais silencioso e ninguém te incomoda. Só que existe um grave problema nisso aí. Sabe o que é? Que qualquer ruído vai tirar a sua concentração. Você está viciado no silêncio. O ser humano tem uma capacidade adaptativa extraordinária. E quando você se condiciona a estudar somente no silêncio, isso acaba viciando a sua memória, o seu processo de aprendizagem, para que somente no silêncio você consiga estudar. E aí, digamos que você é um maratonista, que você corre em maratonas e você só vai correr quando tiver um tempo bom. Fez muito sol, não corro. Fez muita chuva, não corro, só corro no tempo bom. E aí, na hora da prova real da maratona, faz muito sol,
faz muita chuva, você não está preparado para isso. Se você estuda em ambiente silencioso, na hora da prova, qualquer ruído, às vezes uma caneta que alguém aperta fazendo barulhinho, às vezes um copo descartável tem um poder de fazer um ruído gigantesco. Às vezes é alguém que está ali na prova, um fiscal que está caminhando, às vezes conversando com outro fiscal, às vezes é um ruído externo ao local da prova. Eu já tive situações onde eu e também pessoas que eu ajudo a terem sucesso em provas, concursos, no exame da OAB, a fazerem provas em lugares que estavam extremamente barulhentos. Às vezes tinha uma reforma no local, ao lado do ponto de prova, ou um cachorro que late, um galo que canta, ou uma rave, e aquilo vai tirar a sua concentração. Então, a solução é você não estudar no silêncio, é você sempre estudar ouvindo algum tipo de som. Felipe, que tipo de som é esse? Eu não sei. Cada pessoa tem uma reação diferente a estímulos diferentes de som. Então, você pode ouvir música que só tenha violão, ou violino, ou piano, ou música com natureza, passarinho cantando, músicas, sons de flauta. E aí você talvez diga para mim, eu já tentei e não consegui. E eu te pergunto, quantas vezes você já tentou? Talvez uma, talvez duas. Você vai fazer dar certo até dar certo. Persistir até encontrar algum tipo de som que estimule a sua concentração, que desperte a sua memória e que te traga a sintonia para você estudar. Talvez com um volume quase que inaudível, você vai perceber que a sua reação o tipo de som vai ser diferente para outras pessoas. Então eu adoro estudar ouvindo música clássica, erudita, ou música que tenha só violino, piano. Isso estimula a minha concentração. E eu entendo que para outras pessoas, outros tipos de som vão te estimular a sua concentração. A dica é você evitar também músicas que tenham a voz, que tenha alguém cantando naquela música, porque isso pode tirar o foco, por mais que você se sinta mais estimulado, isso pode tirar o foco do seu processo de estudo. Então, evite estudar no silêncio, porque você vai ter duas grandes desvantagens estudando no silêncio. Primeiro, na hora da prova, você fica vulnerável. Segundo, os lugares e os horários que você vai poder estudar ficam muito mais reduzidos. Estudando com um fonezinho de ouvido ali, tem vários aplicativos de celular, várias músicas aí que você pode encontrar na internet também, que vão estimular a sua concentração. Fazer dar certo até dar certo e encontre a sua. Então, jogamos fora a letra A do nosso quiz. Letra B. Tome medicamentos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Medicação para estimular a memória é algo extremamente perigoso e que só deve ser feito sob orientação médica. Eu me deparo com vários casos de automedicação, mas não é só para concentração não, é para tudo. Admita, na hora que você tem algum probleminha de saúde, você liga para aquela sua tia que nem medicina fez e já pergunta, tia, o que é que eu tomo? Ou vai lá na farmácia e compra qualquer coisa que você acha que é bom para você. Só que toda medicação, ela pode ter efeitos colaterais que podem ser extremamente prejudiciais para a sua saúde. E pode te causar danos, às vezes, irreversíveis. Então, tome cuidado, muito cuidado, ao tomar qualquer medicação. Só faça isso sob prescrição médica. Às vezes você vê alguém tomando a medicação, você vai lá tomar aquele negócio também. Ah, não, porque eu tomei isso aqui e um amigo meu tomou e disse que é bom. Não. Vá, procure um médico, procure alguém que você possa ter uma confiança que vai te ajudar, se necessário for, a tomar alguma medicação. Por quê? Eu tinha uma grande dificuldade de aprender, de lembrar. E aí, Felipe, você tem déficit de atenção e tal, você tem lá o TDAH. E quando eu comecei a usar as estratégias da imunidade emocional para controlar a ansiedade, às vezes era só o medo de errar. Eu já ia estudar assim, ai meu Deus do céu, ai eu vou estudar e não vou lembrar, ai que coisa chata, ai que coisa horrível, ai eu não sei isso, ai isso é difícil. Quando você fala que é difícil, fica mais difícil ou fica mais fácil? Fica mais difícil.
A minha postura na hora de aprender, na hora de estudar, já era negativa, já era pessimista. E aí eu aprendia e eu ficava afirmando, eu não sei, eu não sei, eu não sei, medo de errar. Eu já afirmava que não sabia para não ter a frustração de achar que sabia e dar errado. Eu me sabotava. E quando eu aprendi a controlar a ansiedade, a ter mais autoconfiança, a paciência para persistir, a alegria de aprender aos poucos, no meu tempo, sem me comparar com ninguém, tudo mudou. Então, se você for recorrer a qualquer medicação, faça isso só e somente só. Você tiver a orientação médica, não inventa de tomar medicação sozinho, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas me perguntam, o que eu tomo para melhorar a minha memória? E eu falo, eu não sou médico. E você só deveria perguntar isso para um médico. É a mesma coisa de você falar para alguém que você vê que tem um biotipo, né, magrinho ali, bacana, forte, você perguntar para a pessoa assim, o que você come? Isso é específico para cada pessoa. A dieta é algo fundamental para o seu desempenho físico e mental. Se você se alimenta mal, você sempre vai ter uma necessidade de dormir muito maior, talvez você tenha problemas de saúde extremamente graves. Até o desempenho da sua concentração e memória, a sua alimentação está extremamente relacionada a isso. E isso tem que ser personalizado para você. Você vai cumprir a dieta que o seu nutricionista passar e não aquela que você vê alguém fazendo ou a que você encontra na internet. Isso é muito importante que você cuide. Já falando de alimentação, exercício físico estimula a concentração, oxigena o cérebro, elimina toxinas, favorece a memória. Eu adoro exercícios físicos com bola. Eles, para mim, estimulam muito a minha concentração. E você vai fazer um teste, você vai experimentar quais são os exercícios físicos que te geram prazer. A atividade física tem que ser algo prazeroso, que você se divirta, para que hormonalmente o seu corpo seja favorecido e a sua memória também. Quanto maior o nível de ansiedade, maior é a busca por prazer. Se você tem um exercício físico que te traz ansiedade, provavelmente você vai parar, vai deixar de fazer, sua concentração vai ser afetada com isso, sua disposição física e mental também, você vai precisar dormir mais e não vai ser legal. Então é importante que você encontre algum exercício físico que você sinta prazer para estimular a sua memória, tá? E exercício físico até reduz a necessidade excessiva de sono. E às vezes você fala, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Se você buscar a orientação de um educador físico para fazer um exercício físico adequado para você, uma dieta adequada para você, tenho certeza que isso vai melhorar demais a sua concentração. Isso não é bobagem, isso não é papo de você falar assim, só pensa em dieta e exercício físico. Não é isso. Tá? Vai fazer diferença para você. Eu respiro isso há 20 anos. E as pessoas que têm uma dieta adequada, depois que eu passar no concurso eu me alimento melhor. As pessoas que cuidam do exercício físico, depois que eu resolver esse objetivo da minha vida, eu vou cuidar de mim. Enquanto você não cuidar de você, você não vai ter resultados de excelência na sua vida. E aí vem um terceiro ponto, tratando da qualidade de vida, que é a qualidade do sono. Você precisa dormir bem. Quem dorme mal perde neurônios, acorda com a baixa capacidade de aprender, de lembrar, acaba se esquecendo das coisas que você aprende. Durante o sono existe a transcrição da memória do curto prazo para o longo prazo. Então, se você dorme mal, você vai esquecer de parte do que você aprendeu. Se você dorme mal, você vai no dia seguinte acordar com raiva da vida e sem a alegria de estar estudando. Então, toma cuidado com isso, cuide da qualidade de vida, cuide de você, tá bom? É muito importante isso aí. E aí chegamos à letra C. Tenha um planejamento estratégico. Vamos lá. Quanto maior o nível de insegurança, maior será a busca por algo que me traga segurança. Pessoas inseguras buscam excessivamente o controle. E aí, quando você faz um planejamento estratégico, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Só que um planejamento, ele não pode te engessar. Até porque um planejamento, ele precisa se adequar à sua realidade,
aos imprevistos. É como se o planejamento servisse a você e não você ao planejamento. E às vezes você tem a ilusão de que você precisa de uma rotina engessada, de um dia passo a passo, cronometrado. Tem gente que cronometra os milímetros, os centímetros, né, o segundo ali, o décimo de segundo do estudo. E isso não vai te trazer vantagem nenhuma. Certa vez uma cliente minha falou: Felipe, olha, todos os dias eu refaço o meu planejamento, porque eu preciso ter foco, me concentrar nos estudos. Então, todos os dias eu refaço o cálculo de quando eu vou acabar, de quando eu vou esgotar o meu edital. E eu digo para ela: olha, você vai esgotar o seu edital e talvez o seu rendimento no estudo não seja tão bom, e aí você vai ter que revisar o edital todo de novo, pela baixa concentração. Você está focado mais no cronômetro, mais no tempo que se passa, que na alegria de estudar, que na retenção, na compreensão da matéria. É muito importante que você tenha um cronograma, sim, estratégico, mas ele vai servir para você e não você para ele. É algo que vai te balizar e até te dar a possibilidade de olhar para uma matéria que hoje não está legal, você não está se sentindo bem para estudar aquela matéria, você troca. Essa é uma grande vantagem. Se hoje é segunda-feira e amanhã é terça-feira, eu vou trocar. Eu estudo a matéria de amanhã hoje e a de hoje eu passo para amanhã. Com tranquilidade você consegue reorganizar. Então essa também não é a solução, não é a alternativa correta. E aí vamos para a letra D. E essa sim é a alternativa correta. Letra D, controle da ansiedade. Por quê, Felipe? Porque a ansiedade, ela vai destruir a sua capacidade de concentração. Ela vai te trazer um cansaço excessivo, um sono excessivo. E aí aquela alegria que você tinha de assistir às séries, às vezes você tem uma matéria, você sente sono, e outra não. É a ansiedade, a angústia, o sentimento de impotência de algo difícil. É chato. E aí você fica com raiva. E se eu tivesse estudado isso antes, eu já tinha tido sucesso nisso, eu não precisaria estudar isso. Julgamento, raiva. A raiva vai te trazer uma angústia, ansiedade. A ansiedade te cansa, mina a sua concentração e a sua memória. Então eu te asseguro, a gente vai conversar mais nas próximas aulas sobre estratégias de aprendizagem, sobre técnicas para estimular a sua velocidade de aprender, de lembrar, sua concentração, sua capacidade de fazer os estudos renderem. O inimigo número 1 de tudo isso é a ansiedade. Quando você aprende a ter imunidade emocional para controlar a sua ansiedade, o seu nível de concentração naturalmente sobe sem nenhuma técnica. Com as técnicas, então, você vai ser capaz de ter uma memória muito melhor, uma concentração, um foco muito maior, sem estudar, sem ler e sem trabalhar com a pressão da impaciência, o sentimento de impotência, a angústia e outros itens relacionados à ansiedade. Portanto, passo número 1 para você fazer com que o seu estudo seja extremamente proveitoso é o controle da ansiedade. Você não é você quando você está com medo, você não é você quando você está ansioso ou ansiosa. E agora, iremos para o nosso segundo quiz. É uma pergunta que eu recebo todos os dias. Felipe, como é que eu faço para planejar e cumprir? Antes disso, eu te pergunto, como você se sente quando você vai planejar? Porque quando você vai planejar e você está com a impaciência, que é um dos recursos da imunidade emocional, a paciência, aquele sentimento de que tem muita coisa atrasada, muita coisa pendente, muita coisa acumulada, como você se sente? E aí você tenta, imagina que o seu dia é uma caixa, aí você tenta colocar nessa caixa mais coisa do que cabe. Você faz um planejamento que é impossível de cumprir. E como você se sente diante de tantas coisas que você tem que fazer daquele dia que você sabe que não vai dar para fazer tudo? Mas mesmo assim você não tira do seu planejamento aquelas ações porque você tem a esperança, a ilusão de que um milagre vai acontecer e você vai conseguir cumprir tudo aquilo. Então, vou chamar aqui agora o nosso segundo quiz para a gente conversar sobre ele.
Como planejar e cumprir com excelência? Letra A. Contrate um planejamento personalizado. Letra B. Defina metas altas, as metas faixas preta. Letra C. Cronometre milimetricamente o tempo. Letra D. Encontre a alegria de estudar. Quando nós nos deparamos com um desafio, é natural buscar ajuda para que você possa elaborar uma estratégia de sucesso. Eu vejo muitas pessoas buscarem serviços especializados para a elaboração de um planejamento. O grande problema é que quem planeja precisa executar. Quem está colocando a mão na massa tem que ter a capacidade de ajustar o planejamento. Quando você recebe orientações de alguém para fazer o planejamento, isso é muito bom. Porém, isso não é algo que você vai delegar. É uma competência que você precisa aprender. E eu vejo pessoas desesperadas buscando planejamentos prontos, elaborados por alguém, sem a capacidade de fazer os ajustes necessários, com a insegurança, com o medo de planejar de forma inadequada. Então, se você recebe um planejamento de alguém que não vai executar aquela ação de estudar, de trabalhar, de fazer com que o seu dia aconteça, aquela pessoa que está planejando não sabe da sua realidade, não sabe a vivência que você tem para fazer dar certo, até dar certo em cada uma das suas ações. Ter um planejamento elaborado por alguém é muito importante, é legal, te ajuda demais. Porém, se você não desenvolver a capacidade, a autonomia de planejar e cumprir, você sempre terá grandes dificuldades na execução daquele planejamento. Isso é uma coisa para a vida toda. Isso é algo que tem que ser seu, porque ao passo que você executa, você vai remodelando. Até porque uma matéria que você tem dificuldade hoje, amanhã você já não vai ter mais e você vai precisar readequar o seu planejamento de acordo com a sua evolução, não apenas no trabalho, nos estudos e na sua vida, para que esse planejamento seja algo bom para você e você consiga cumprir esse planejamento em longo prazo. Então, o segredo para você conseguir planejar e cumprir não está na letra A, não está na contratação de um planejamento personalizado. Isso pode até ajudar, mas se você não desenvolver uma autonomia da sua capacidade de planejar e cumprir, não será bom para você. Vamos à letra B. Definir metas altas. Eu vejo que algumas pessoas definem metas de páginas para estudar, metas de horas para estudar. E às vezes com base em pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. Existe um grande perigo nisso. Quando você define uma meta de páginas para estudar, às vezes você não bate aquela meta. E como você se sente quando você não bate a meta? Autojulgamento é a culpa que te deixa inseguro, que te impede de valorizar as coisas boas que você está fazendo. Quando você cria metas, é importante que você entenda que aquela meta é um parâmetro e com a alegria do que eu cumpro hoje, eu vou cumprir cada vez mais amanhã. Compreenda que as metas que você visualiza, que as pessoas estudam, as coisas que as pessoas fazem, elas levaram um tempo para chegar até ali. E algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade para cumprir as suas metas. Você precisa entender que você vai ter o seu tempo de estudo, usando estratégias, controlando a ansiedade, você vai conseguir atingir as metas. Porém, quando você definir uma meta, entenda, a cada 1% daquilo que você faz, com a alegria do 1% gradual, você vai chegar mais amanhã. Porque eu vejo que muitas pessoas definem metas, não conseguem cumprir as metas, sentem-se frustradas, impotentes, tristes, ficam com raiva, irritadas, angustiadas, e essa culpa é altamente destrutiva. Então, é como se você tivesse uma intolerância à faixa branca. E todo faixa preta já foi um faixa branca que nunca desistiu. Quando você estabelecer uma meta, entenda que ela vai ser gradual. Às vezes, pessoas que conseguiam ter um desempenho faixa preta,
ou seja, estabelecer uma grande quantidade de horas de trabalho, de estudo, uma série de ações ao longo do seu dia, hoje em dia não conseguem mais fazer isso. E aí vem o auto-julgamento. Com esse auto-julgamento vem a falta de permissão para descansar. Para pensar. Como você se sente quando você está estudando ou trabalhando cansado ou cansada? E aí você tem duas opções. A primeira opção é fazer uma pausa. E quando você faz uma pausa, você pode restabelecer a sua energia física e mental. Talvez você pode colocar uma música ali para relaxar. Talvez você pode fazer qualquer coisa relaxante para você, conversar com alguém, fazer uma caminhada, fazer algo que verdadeiramente te relaxe, tá? Não é fazer uma pausa para ficar mexendo no celular, porque isso exige do seu nível de concentração. E a gente tem uma memória quase que infinita, mas o nosso nível de concentração, esse sim, ele é limitado. A gente desgasta isso e você precisa restabelecer essa energia. E aí, se você faz essa pausa, eu te pergunto, você consegue descansar sem culpa? Porque é muito comum as pessoas pararem de estudar e se sentirem culpadas porque estão descansando. E se você sente culpa, ansiedade. A ansiedade cansa mais do que estudar e trabalhar. Talvez tem dia que você não fez nada, não estudou, não trabalhou, mas pelo nível de ansiedade, ainda assim, você se sente cansado ou cansada. E aí a outra opção é não descansar. Descanse quando você bater as metas, não é assim que a gente vê as pessoas falando? E aí o seu rendimento começa a cair. E quando o seu rendimento cai, você chega no final do dia e você fala, eu estudei tanto, mas eu não consigo me lembrar de quase nada. Como você se sente? E geralmente vem a frustração e o sentimento de impotência. Então, a resposta não é essa. Não é definir metas altas que vai te dar aí a capacidade de planejar e cumprir com excelência. Chegamos à letra C. Cronometrar o tempo. Quando você cronometra o seu tempo, é muito importante que você tenha um conceito muito claro. Eu vou anotar o tempo que eu começo e o tempo que eu termino. O horário que eu começo e que eu termino. Eu não recomendo que você use aplicativos, que você tenha uma métrica milimétrica de monitorar o tempo. Quanto maior a insegurança, maior a necessidade de controle. E por que você está inseguro? Por causa da culpa, que você se julga porque não teve o sucesso que você planejou, você se julga porque não teve disciplina, você se julga porque não teve aprovação no seu concurso, ou você se julga porque não realizou os seus objetivos de vida. Eu percebo que às vezes as pessoas param e pensam assim, na idade que eu estou hoje, eu imaginava que eu já teria realizado muito mais na vida. Para pensar um minuto. Na idade que você está hoje, você imaginava no passado que já teria realizado mais coisas? E aí você se compara consigo mesmo, consigo mesma, com aquilo que você planejou e também você acaba se comparando com outras pessoas. E isso não é bom. Então, quando você define que você vai cronometrar milimetricamente o tempo, isso não te dá vantagem alguma. Certa vez eu escutei uma coisa muito interessante de uma das minhas alunas. Ela falou assim, Felipe, hoje eu estou extremamente feliz. Eu perguntei por quê. E ela falou, hoje eu consegui estudar por 1 hora. Aí eu falei, sério? Sério. E quando que é o dia que você... né? E ela queria passar num concurso de alto nível. E eu perguntei, né, quando que é o dia que você, né, não estuda tão bem? Porque você está feliz porque você estudou 1 hora? Qual o dia que, né, é menos tempo para você? Ela falou, não é isso. É porque hoje tanta coisa deu errado. Hoje, tanta coisa aconteceu que eu tinha todas as desculpas, tirar a culpa do mundo para não estudar nada. Ter estudado 1 hora hoje foi algo que me trouxe uma extrema alegria. Porque com a alegria do que eu estudo hoje, eu vou estudar muito mais amanhã. Hoje eu estudei 1 hora, amanhã eu vou encarar 8 horas. Então, às vezes você olha para cada dia e você fala assim, eu tenho uma meta de estudo, sei lá, 6 horas. Eu tenho que estudar 6 horas. Aí você estuda 3. No dia seguinte, você para e pensa, eu tenho que compensar essas 6 horas. Porque eu cronometrei e não bati a meta. Ah, é? Tá bom. Então, hoje você conseguiu estudar 3. Aí você está me dizendo que amanhã você vai estudar 9.
Você vai estudar 9 horas. Hoje você pegou 3, você vai estudar o triplo. É impossível praticamente. Se você não conseguiu fazer às 6 horas, você não vai conseguir fazer 9. Paciência, persistência. Cronometrar o tempo é algo que eu não recomendo. Anote a hora do começo, anote a hora do fim, para você ter um parâmetro e medir a sua evolução nos estudos e não ficar cronometrando o tempo. Vamos à resposta correta, letra D. Encontre a alegria de estudar. Porque com a alegria do que você estuda hoje, você vai estudar muito mais amanhã. Com alegria você vai ajustar o seu planejamento também de estudos. Com alegria você vai gradualmente elevar as suas metas e com essa alegria você vai poder olhar para os seus erros, olhar para os seus acertos e evoluir cada vez mais. É muito importante, parece uma coisa assim boba, parece uma coisa que eu te diga que parece um papo motivacional, mas isso não é isso, é algo muito mais profundo. Eu trago comigo algo que eu chamo de a grande meta. A grande meta é encontre a alegria de viver. Porque quando você está com esse estado de felicidade, de gratidão, sabe, às vezes você começa o dia e você para e pensa, eu estou atrasado, soneca 3 vezes, você já se acorda naquele sentimento de que, sabe, o dia não está andando, naquela pressão, naquela angústia, e não na felicidade de você estar vivo, na possibilidade de você realizar cada objetivo seu. Parece na vida que a gente está sempre olhando para o próximo ponto, e aí você não está vivendo o agora. Quando você vai estudar, você precisa estar de corpo presente. Quando você vai trabalhar, você precisa estar de corpo presente. Às vezes você come pensando em outras coisas, aí você come de forma excessiva, compulsiva. Às vezes você está naquela pressão do dia e você não está tomando um banho, por exemplo, e você nem lembra se você passou shampoo. E você nem lembra se você usou sabonete nesse braço, aí você lava 2 vezes. Porque você não está vivendo o agora. Você está sempre na pressão do próximo item, se esquecendo de valorizar a jornada do agora. E eu queria chamar aqui o nosso terceiro quiz para que a gente possa conversar mais sobre isso. O que fazer quando perder o foco? Opção A, ir dormir. Larga tudo, pula na cama e já era, vai descansar. Opção B, fazer uma pausa, um breve intervalo. Opção C, lavar o rosto, talvez tomar um banho gelado para dar uma acordada. Opção D, tomar um café, algo que te estimule. Vamos lá. Na opção A, a gente tem aí o ir dormir. Está estudando ou trabalhando e você se desconcentra. Às vezes as pessoas param e pensam assim, olha, eu preciso tirar um cochilo. Quando você está em casa, essa é uma das opções. E é por isso que muita gente não gosta de estudar em casa, porque tem a possibilidade de dormir. Lembra que eu te falei que quanto maior o nível de ansiedade, maior é a busca por prazer? E às vezes a gente enfia a cara na comida, às vezes você tenta buscar prazer em alguma coisa. Às vezes o seu prazer é comprar, às vezes o seu prazer é dormir. Ou ficar deitado vendo TV, mexendo no celular, enfim, fazendo alguma coisa que te relaxe. O grande segredo é você encontrar a alegria de cada ação do dia e isso vai te energizar. Isso vai trazer uma capacidade física e mental de ter muito mais foco. Cuidar da qualidade do sono é fundamental. E não existe uma hora, uma quantidade de horas definida para que você consiga dormir bem e se acordar bem. O fato é que, quanto maior o nível de ansiedade, uma alimentação inadequada e você não faz exercícios físicos, você vai precisar dormir mais, tá? Às vezes você pode até tirar um breve cochilo e isso vai te dar uma reenergizada. Mas cuidado, porque isso pode ser a fuga do compromisso de você fazer as suas atividades de trabalho e de estudo. Toda vez que você vai estudar ou trabalhar, a sua capacidade, a sua competência está sendo colocada em prática. É como se você estivesse sendo avaliado, como se estivessem medindo o seu desempenho em algo. E às vezes você quer fugir daquilo. Então, eu não marcaria a opção ir dormir. Se você está dormindo com qualidade, com quantidade adequada, não é essa a opção. Opção B,
fazer uma pausa. E essa é muito mais interessante. Antes de explicar a opção B, eu vou passar para C, porque a correta seria a opção B. Eu vou passar para C, lavar o rosto. Às vezes você busca alternativas para tentar compensar um cansaço. E esse cansaço, ele pode se dar, fique atento a isso, ele pode se dar muito mais pela falta de controle da ansiedade que pelo trabalho e pelo estudo. E aí é justamente onde você não se permite descansar. Porque você não bateu as metas, porque você não fez tudo o que tinha que fazer, você não fez quase nada do que tinha que fazer, e ainda assim você não se permite descansar. E uma coisa eu te digo, a gente precisa descansar e renovar as energias até da ansiedade. Porque se você persiste, mesmo com alto nível de cansaço, aquilo vai minar suas energias, a sua concentração, você vai estudar com baixa qualidade e não vai render muito bem nos seus estudos. Então, lavar o rosto não é algo que resolva isso. Tomar um banho gelado pode ajudar, mas não resolve. E aí, nós vamos para a letra D, tomar um café. Tome muito cuidado, né, com essa ingestão de cafeína excessiva. Quem tem que dizer o que você vai comer é o seu nutricionista, a sua nutricionista. Tome cuidado com aquilo de estimulante que você está tomando. Às vezes a gente toma isso com uma quantidade excessiva para compensar o cansaço, ok? Então, às vezes você está ali tomando um café, às vezes toma algumas outras coisas para dar uma estimulada, para dar uma levantada, mas essa é uma solução que depois pode ter o seu preço. Então, cuidado com isso, para você não estar ingerindo demais alguma coisa que possa te fazer mal depois. Eu não marcaria a letra D aí, e sim a letra B. Fazer uma pausa. E esse fazer uma pausa é algo que eu vou te falar que é muito importante e poucas pessoas sabem fazer uma pausa. Porque o que acontece? Primeira coisa, vai fazer uma pausa, culpa. Na hora que você for fazer uma pausa, é importante que você tenha um mindset, que você se parabenize por isso. Eu mereço fazer uma pausa, eu vou fazer uma pausa agora e eu vou retomar depois. Por que muita gente faz uma pausa e não consegue retomar? Porque você está cansado. Bateu aquele cansaço, deu uma desconcentrada. E aí você fala, eu preciso de um descanso. Eu preciso descansar, eu preciso recuperar as minhas energias para retomar os estudos. Ok? Só que na hora que você faz a pausa, vem a culpa. E a culpa não te permite descansar. Ela vai gerar aquela ansiedade, a angústia, a impaciência, o peso na consciência, a tristeza, e aí você não descansa. E aí na hora que você vai voltar, você está mais cansado ainda. A pausa era para você descansar, mas a pausa te cansou mais ainda. Então, é importantíssimo que você se parabenize pela pausa que você vai fazer, entendendo que essa pausa é algo para que você possa recuperar suas energias. Se você vai fazer uma pausa e você ficar mexendo nas redes sociais, ou se você vai fazer uma pausa, vamos fazer uma pausa dos estudos. Tá, vai fazer o que agora? Vou resolver problema. Então, na minha pausa, na hora que eu tinha que fazer um descanso, colocar uma música, relaxar, meditar, fazer alguma coisa prazerosa, comer alguma coisa, dar uma descansada, você está ali o tempo inteiro resolvendo o problema por conta daquele mindset da impaciência, aquele estado de ameaça, de insegurança, de ter muita coisa atrasada e acumulada. Aí você vai rendendo cada vez menos. E aí você pode até me perguntar assim, tá, Felipe, mas de quanto tempo é essa pausa? É de 1 minuto? É o método Pomodoro, que você marca um tempo e depois você faz um intervalo, e você marca um tempo, você faz um intervalo? Eu, particularmente, não gosto do método Pomodoro, porque em alguns momentos, quando você aprende a ter foco, um foco onde você zera a ansiedade, domina plenamente os seus medos e você define estrategicamente como o seu tempo vai ser utilizado, às vezes o tempo de 15, 25 minutos, ele é pouco. Às vezes é muito. E como você definiu que você só vai fazer aquela pausa por 15 minutos depois ou 25 minutos depois, dá 10 minutos, bate um cansaço,
ou você se desconcentra, você não se permite descansar. Portanto, eu não recomendo que você tenha um tempo fixo para fazer essa pausa, e sim que você se perceba. Percebeu o nível de cansaço? Eu vou fazer uma pausa. E aí você vai relaxar de verdade. E aí você vai colocar uma música para você dar uma descansada, recuperar as energias, e aí você pode voltar com todo o gás. Então, quando eu faço uma pausa, geralmente eu coloco um alarme ali de 10 minutos. E ali eu vou descansar, vou fazer uma caminhada, vou dar uma relaxadinha ali de 10 minutinhos. E eu paro e penso, 10 minutos é muito pouco. Eu tento dar uma medida no meu nível de cansaço. A mesma coisa você faria com relação ao exercício físico. Imagine que você está correndo, bate um cansaço, e aí você faz uma pausa, você define, eu vou descansar por 2 minutos. E aí você volta a correr. Só que o seu corpo, naquele momento, naquele instante, não estava pronto para voltar a fazer aquele esforço. E talvez você pode voltar a passar mal. Você pode ter um rendimento que não vai ser bom para você. Às vezes eu vejo pessoas que extrapolam os seus limites. Eu adoro superar limites, só que tudo tem limite. E na hora que você vai superar os seus limites, você tem que ter prudência, coerência, bom senso, para não extrapolar de vez, vai na academia, faz um monte de exercício, aí se machuca, no dia seguinte você não consegue voltar. Acontece isso nos intervalos dos estudos. Os intervalos dos estudos são extremamente importantes para que você sempre mantenha um nível de energia muito alta e de concentração muito alta a todo momento. Do contrário, ele vai começar a cair e você não vai render bem. Então, não recomendo que você defina um tempo fixo para, primeiro, fazer o intervalo, segundo, para voltar do intervalo. E aí você pode me dizer assim, mas Felipe, se eu não definir esse tempo para voltar do intervalo, eu vou extrapolar demais o tempo e aí eu nem vou voltar aqui para fazer o que eu tenho que fazer. E aí, isso demonstra que você tem uma necessidade, uma carência, um débito de descanso muito grande. Por isso que eu te digo, fazer uma pausa é algo extremamente importante para o seu processo de aprendizagem, para o seu processo de rendimento e que você faça essa pausa sem culpa, sem o tempo definido e que você não caia na armadilha de gastar a sua concentração na hora que você está fazendo aquele intervalo, aquela pausa, naquele momento. Quando nós buscamos esse desafio de conciliar trabalho, estudo, vida pessoal, na hora que você tem uma meta para alcançar, um objetivo traçado, definido, e você precisa produzir cada vez melhor, é muito importante focar na qualidade dessa jornada para que você possa fazer isso em longo prazo. Se você define um planejamento onde você vai lá estudar, trabalhar e aquela coisa que você aguenta fazer, não por muito tempo vai dar certo. É importante que essa jornada de aprendizado, de trabalho, de estudo, onde você consegue lidar com aquilo que vai dar errado, com os imprevistos, às vezes com os dias em que você não consegue produzir nada e que geraria ansiedade, que seja controlado aquilo com a paciência, com a gentileza. Eu não preciso ser perfeito, mas eu posso ser cada vez melhor. E aí você vai começar a estudar usando as estratégias que vão fazer com que seu tempo renda muito mais. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre alguns métodos, algumas técnicas de aprendizagem para estimular a sua concentração e a sua memória de uma forma muito eficaz. Porém, o contexto de tudo isso, controlar a ansiedade ao longo do dia, não só no momento do estudo, porque se você tem um dia ansioso, na hora de estudar, você vai estar fatalmente cansado. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, não procrastina isso, porque isso é muito importante, vão fazer toda a diferença. Agora, há algumas estratégias outras para melhorar, para estimular a sua concentração. E uma delas é a dinâmica de estudo. Quando você tem uma dinâmica de estudo que te permite manter esse nível de concentração excelente, você consegue produzir muito mais
em menos tempo e até evita aquele cansaço excessivo e o sono na hora de estudar. Justamente por isso, eu recomendo que, para estimular a sua concentração, você sempre comece o seu processo de estudo respondendo questões. Porque quando você se depara com questões logo no começo da sua aprendizagem, é muito mais estimulante, você tem um problema que você provavelmente não vai conseguir resolver. São questões que você vai pegar de 5 a 10 questões antes de uma jornada de estudo, provavelmente você vai errar todas elas e está tudo bem. Porque quando você começa a estudar simplesmente assistindo às aulas ou lendo o seu material de estudo, isso vai te trazer uma aprendizagem monótona, onde você está enviando informação para dentro sem trabalhar aquele conteúdo, sem perguntar, sem questionar, sem tentar entender que contexto é aquele. Quando você começa a sua jornada de estudo com um problema, é como se você tivesse um espaço vazio, que esse espaço vazio precisa ser preenchido. Eu tenho um problema e eu vou buscar a solução. Na hora que você estiver estudando, o seu processo de estudo vai ser muito mais dinâmico, muito mais interessante e até prazeroso se antes de começar a estudar, você tiver se deparado com questões, com problemas, mesmo que você nunca tenha visto aquilo na sua vida, mesmo que você nunca tenha estudado aquela matéria em momento algum. Você vai pegar de 5 a 10 questões daquele problema e você vai começar a estudar. Digamos que você queira aprender um novo idioma. Pegue de 5 a 10 questões. Ou você quer aprender uma nova matéria. Pegue de 5 a 10 questões. Ou de alguma matéria que você já estudou. Pegue de 5 a 10 questões. Isso vai estimular a sua concentração, a sua memória. É como se você falasse para a sua mente, olha, eu tenho esses 5 ou 10 problemas. Vamos encontrar uma solução para isso? Porque se você se concentra apenas em aprender a matéria, isso não te traz um estímulo de concentração e de memória eficiente. É muito importante que você tente até evocar a matéria antes de estudar. Como assim, Felipe? Por exemplo, normalmente as pessoas estudam para depois responder questões. E aí você simula uma falsa realidade. Essa falsa realidade é que você acabou de estudar e vai fazer questão. Só que na hora da sua prova, na hora em que você for precisar lembrar daquele conteúdo, aquilo não é algo que você acabou de estudar e você vai fazer questão. Então, se você estuda e logo depois faz questão, isso não é a realidade que você vai enfrentar na sua prova. O ideal é que você faça questões antes de começar a estudar. Aí você estuda. Ao final do processo de estudo, você pode até refazer aquelas questões ou pegar outras. E, para fechar com chave de ouro esse processo de aprendizagem, você vai fazer simulados semanais que vão permitir até que você simule a realização de provas. E aí você vai dar um espaço de tempo para que você possa acomodar aquele conhecimento adquirido e aí sim você vai testar aquela solução, se você realmente aprendeu aquela matéria. Você só vai saber se você aprendeu aquela matéria ou não, passando-se alguns dias para você poder realizar aquelas questões e aí sim verificar se você aprendeu ou não. Só que tem um detalhe. Nem todo mundo tem essa paz de espírito, essa capacidade, essa gentileza de entender que eu vou pegar 5 questões, 10 questões no começo do processo de estudo, que eu vou errar. E muita gente evita o erro. Eu já me deparei com casos de pessoas que não se permitiam responder questões em momento algum, mesmo depois dos estudos. Por quê? Pelo medo de errar, a intolerância ao erro. Eu não posso mais errar, eu não tenho mais idade para perder tempo. E se você não erra no processo de estudo, aí na hora da prova você vai errar valendo. É muito mais interessante que você erre quando não tem nada valendo, que você erre nos seus simulados, que você erre durante a resolução de questões, do que quando está valendo numa prova mesmo. É muito importante
medir o seu nível de conhecimento e, principalmente, estimular a sua memória para evocar. Quando você estuda com técnicas de aprendizagem, que será o tema das nossas próximas aulas, você pode perceber que fica muito mais fácil de evocar o conteúdo. A nossa memória, ela tem dois movimentos, a aprendizagem e o evocar. São dois grandes desafios, mas muitas vezes as pessoas só focam no primeiro, que é aprender o conteúdo. Chega na prova, não consegue lembrar porque a sua memória não está treinada para isso. E é muito importante que você treine esse evocar. É como se fosse um músculo do seu braço, que você está treinado para levantar, mas você não fortaleceu para baixar aquilo. Então, é muito mais fácil de aprender. Na hora de lembrar, você vai ter mais dificuldade de estimular a sua memória, sua capacidade de acessar aquilo que você aprendeu e conseguir usar efetivamente aquele conteúdo em uma prova sua. Quando a gente fala de concentração, memória, rendimento nos estudos e conciliar trabalho, estudo, vida pessoal, o controle da ansiedade, ele está por trás de cada um desses processos. Ele está por trás na hora em que você percebe que as pessoas, às vezes, trazem demandas para você que atrapalham seus estudos. Ele está por trás, às vezes, de você perceber que alguém sabe mais que você e aí vem as comparações e isso afeta a sua memória, a sua concentração. O controle da ansiedade está por trás dos erros de acessar uma prova. Eu não sei se você já vivenciou isso, certamente você já deve ter escutado o caso de alguém que fez uma prova, foi reprovado, algum tempo depois, sem revisar o conteúdo, fez aquela mesma prova e não conseguiu, e conseguiu um resultado muito melhor, e não teria aquele resultado de reprovação. Ou seja, você relaxou e a memória fluiu. É algo que você precisa perceber. Como que está o seu nível de cansaço, como que está a sua memória, como você está. Porque eu te digo que tudo no seu processo de estudo, na sua vida, pode dar errado. Mas você precisa se manter bem para conseguir aproveitar as oportunidades, persistir diante dos erros e fazer dar certo até dar certo. Estimulando sua concentração, a sua memória, mantendo foco e persistindo em busca da realização dos seus objetivos de vida. Um abraço para você e a gente se vê na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.